gosta do frio, levanta a mão. Ok, quem não gosta do frio, não levanta a mão, porque tu vai passar frio. Eu adoro frio, Rogério. Eu amo frio. O frio é bom demais. Você pode botar 2 blusas, 3 blusas, 4 blusas, 2 cobertas. Tomar banho no frio é bem melhor, né? Você tomar banho no calor, você já sai, já está fedendo de volta. Não dá para você ficar muito perto da esposa, porque eu me sinto fedido. O frio é tudo de bom, então vamos curtir o frio aí, graças a Deus. Ok, gente, abra sua Bíblia aí em Filipenses, porque a gente está no culto da noite, estudando o livro de Filipenses. Eu estava ansioso para estudar esse livro com vocês. Já foi tema do nosso NEB, só que agora o NEB subiu o nível, está estudando Apocalipse. Então, vocês vão ver lá no curso do NEB as 4 bestas feras do Apocalipse. E vai estar escrito lá, Heitor, Murilo, Cauã e Otávio. Filipenses, e a gente está estudando sobre o segredo da alegria. Tá? O segredo da alegria, num tempo que se fala muito sobre felicidade, a gente está falando sobre alegria. E aí o que vimos até aqui, a gente está vendo que é uma carta com 0 ressentimento. Paulo não tem nenhum ressentimento com ninguém, né? Mesmo estando do jeito que está. Paulo e essa igreja têm uma amizade muito forte, é um relacionamento muito bacana, muito forte. Primeira igreja, Europa, se não fosse essa igreja, o próprio evangelho não chegava lá e não chegava a nós, né? Paulo vai abordar nessa carta 4 inimigos que podem roubar a nossa alegria: circunstâncias, pessoas, coisas e ansiedades, tá? E aí a gente viu no domingo passado que Paulo nos ensina a trazer memórias que nos trazem alegria. E uma das memórias que você pode nutrir para ter muita alegria e felicidade é se lembrar de pessoas que fizeram você crescer, abençoaram você, né? E ele transforma essa memória em uma ação, em uma gratidão, escrevendo essa carta maravilhosa. E Paulo não só se lembra dessas pessoas, como ora por elas, e ora com alegria, né? E Paulo vai dizer, olha, Deus começou uma obra em vocês, e Ele ainda vai terminar essa obra, né? Então Paulo, mesmo preso, escreve uma carta com muita alegria. Essa palavra aparece 16 vezes nessa carta. Então Paulo está realmente muito alegre, mesmo sendo preso, mesmo estando preso, tá? Mas ele se sente motivado por esses cristãos. Os cristãos abençoaram e abençoam muito a vida dele. E Paulo quer que eles cresçam ainda mais. Eles já fazem muito, já é uma igreja saudável, organizada com bispo, diáconos, enfim. Mas Paulo ainda quer que eles cresçam mais em amor, conhecimento, discernimento, que eles continuem dando frutos. Se essa igreja continuar dando frutos, Cristo vai ser glorificado, e Paulo se sente muito feliz com isso, né? E ele quer que esses crentes sejam crentes irrepreensíveis, puros, né? Crentes que, na verdade, pessoas que atraem mais do que afastam. É muito triste um cristão que causa alguma repulsa, um cristão que causa vergonha a Jesus. Paulo não quer isso. Ele continua motivado que esses crentes cresçam ainda mais, porque no final só tem um que vai ser glorificado, e tomara que Jesus Cristo seja glorificado através da vida de Paulo, daqueles crentes, e que Cristo seja glorificado através da minha e da sua vida. Amém, gente? Então esse é um dos primeiros segredos da alegria. É a alegria de ver o outro crescer, a alegria pelo outro. Alegria com o outro, é continuar motivando o outro, abençoando o outro, querendo que Deus abençoe ainda mais o outro. Então tem a ver com o outro, não tem a ver comigo, tá? Qual que é o tema que eu, estudando o restante do capítulo 1, essa série vai ter 8 episódios, tá? 8 episódios, serão 2 episódios por cada capítulo. É muita coisa para a gente ver, então vamos ver com calma. O próximo tema de hoje é o segredo da alegria. E aí, qual que é o segredo da alegria? Paulo vai nos ensinar e nos motivar hoje que o segredo da alegria é a alegria de viver e morrer com propósito. O segredo da alegria, primeiro é o outro. O segundo é a alegria de viver e até mesmo morrer com um propósito. Então a gente vai ler Filipenses 1, de 12 até o 30, tá? Filipenses 1, de 12 até o 30. Você está com a sua Bíblia aberta aí. Se você não trouxe a Bíblia, sem problema, a gente vai passar aqui no nosso telão, tá bom? Pixel, por favor, me ajude passando o texto aí para os nossos irmãos. Carta do apóstolo Paulo. Aí ele continua, ele diz assim:
Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o próprio progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Aqui no grego passa uma ideia do e daí? E daí? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. Olha a alegria de novo aí. De fato, continuarei a ficar alegre, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A esse versículo você lembra dele? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania na maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Até aqui, graças a Deus por essa palavra. Feche seus olhos. Espírito Santo, a gente está precisando que o Senhor ilumine as nossas vidas, ó Pai. A gente precisa que o Senhor nos faça entender além dessas palavras, aquilo que está no cerne desse texto. Fala conosco e que a gente possa não só entender, mas aplicar essa palavra em nosso viver. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, texto maravilhoso, texto lindo, 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 lindo. O segredo da alegria é viver e morrer com propósito. O propósito é uma palavra esquisita. O propósito a gente sente que sabe o que é, mas tem hora que a gente não sabe muito bem o que é. Na hora de explicar a gente fica meio perdido, né? Muita gente já escreveu sobre propósito. Tem um livro de um pastor que hoje ele está meio assim, ele está meio esquisitinho, está meio com a cabecinha meio bagunçada, mas na década de 90 ele estava bem assim com Deus, tinha uma parada, o cara que dava inspiração de ler. Ele escreveu um livro, Vivendo com Propósito. Não é aquele Rick Warren que também escreveu Uma Vida com Propósito, daquele verdinho, né? É o outro, né, do pastor Ed René Kivitz.
E ele escreveu Vivendo com Propósito, um livro bem filosófico, bem interessante. É uma outra forma de ver propósito, tá? Mas tem uma fala de um filme que ajuda a gente a entender bastante assim. Entender não, mas já começar a entender o que é propósito. Propósito não é o que eu quero, aonde eu vou, né? Objetivos, metas, não. Propósito tem a ver com uma fala do filme daquele grande ator que fez Eu, Robô, Will Smith. É um filme que eu falei dele aqui, falo direto dele aqui. Chama Beleza Oculta. O Credidio assistiu, gostou muito do filme. Beleza Oculta é um filme pouco conhecido desse ator. Assista, não vai se arrepender. Uma experiência muito bacana que vai mexer com você. E ele começa o filme, está com a empresa dele ali, os funcionários, ele começa só com uma pergunta. Já assistiu? Ele só começa com uma pergunta: qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Por que você veio aqui? Ele até brinca. Você veio porque se você não viesse eu ia demitir você. Mas tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais que ultrapassa esse fato concreto na sua realidade. Você não pode estar aqui hoje só porque é domingo. Você não pode trabalhar amanhã só porque é segunda. Não, tem que ter um propósito. E o propósito, ele é o porquê de estar e fazer e ser o que é. Então o propósito é uma coisa muito profunda e muito preciosa e muito necessária para uma saúde emocional, para um sentido da vida. E é muito triste porque a maioria das pessoas, se eu de repente perguntar aqui, eu não sei, mas uma grande maioria das pessoas, pesquisas mostram isso, as pessoas não fazem ideia do que é e de qual é o propósito da vida delas. Ou seja, uma vida sem propósito me leva simplesmente a existir. Eu acordo, como, bebo, durmo, nasço, trabalho, me caso, tenho um filho, morro. E a vida é isso. Não, a vida não é isso. Tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu? Eu estou descobrindo o meu, estou muito feliz com o meu propósito de vida. E qual é o seu? Qual é o seu propósito? Então a gente está lendo uma carta de um camarada que descobriu o seu propósito. Ele ama o seu propósito. E ele se alegra com esse propósito, a tal ponto de que ele está afim de tanto viver quanto morrer por esse propósito. Então, e para Paulo esse é um dos segredos da alegria. Então, estudando esse texto, um texto grande, então eu procurei sintetizar alguns blocos e tirei 4 lições que eu quero ministrar ao seu coração. A alegria de viver por um propósito e viver por um propósito. Quando eu encontro meio, quando eu vivo isso, a alegria de viver e morrer por um propósito me faz enxergar sentido nos acontecimentos. Quando eu descubro o meu propósito e eu vou descobrindo a tal ponto que vale a pena viver e morrer, obrigado Aline, obrigado, isso me faz enxergar sentido nos acontecimentos. É assim que Paulo começa o texto de hoje. Ele vai dizer, irmãos, eu quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados pelo Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, Paulo está dizendo que tem sentido nisso aqui, gente. O que está acontecendo comigo tem sentido. Outra coisa interessante para a gente entender sobre Filipenses, a gente está diante de uma carta que Paulo aqui, ele está abrindo o seu coração, ele está expressando a sua alegria na vida. Não é uma carta que Paulo quer ensinar teologia a priori. Tem teologia na carta, mas ele não está aqui, eu vou escrever sobre teologia, teologia da alegria. Não, Paulo simplesmente está abrindo o coração. Romanos é diferente. Romanos ele está escrevendo para uma igreja, inclusive, que ele não conhece. E ele fala, rapaz, que bênção e tal. E ele está animado com essa igreja. E ele olha o projeto de salvação de Deus. E escreve uma carta inteira sobre como que Deus salva. E o projeto de salvação e tal. E uma carta maravilhosa. Que você aprende muito. Ali ele está realmente interessado, maravilhado. E escrevendo sobre teologia, salvação para o judeu, para o grego, para o gentio, juízo. É uma carta maravilhosa.
Gálatas já é uma outra carta que ele está assim, ele está muito bravo com aquela galera. Então, até que Gálatas tem poucos motivos, quase nenhum, para ele falar assim, eu sou grato por isso. Não, eu sou grato nada. Vocês estão trocando Jesus por um outro evangelho que não é evangelho. Parece o evangelho, mas não é. Não é possível que vocês estão fazendo isso. Aqui não, Filipenses, Paulo está muito alegre. É uma carta escrita com risos e lágrimas de alegria. E Paulo aqui está abrindo o coração, falando sobre uma experiência da alegria da vida dele. E aí ele está falando com gente muito querida, muito amada, sabe? Ele está falando para esses cristãos, ele está falando, gente, ele começa dizendo, não se preocupem com o que aconteceu comigo. Não fiquem achando que essa prisão é algo que prejudica a minha vida. Não. Essa prisão tem a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu estou preso aqui. O meu corpo está preso aqui. Eu estou aqui com correntes. Mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Eu estou preso, mas o evangelho está livre. Amém, gente? Eu estou limitado, mas o evangelho está aí, está aí. E ele está aqui também. Vocês acham que eu estou aqui fazendo o quê? Me lamentando? Vocês acham que eu estou aqui? Perdão. Enfim, o diabo está furioso. Vocês acham que eu estou aqui? Não, eu estou aqui. Vocês acham que eu estou fazendo o quê? Adivinha que eu estou fazendo o quê? O evangelho chegou para os guardas. Aquela prisão, ele ficava amarrado com um guarda romano do lado dele. E eles se revezavam em turnos. Oxi, o que Paulo fazia? E aí, cara, conhece Jesus? Conheço não, rapaz, Jesus é massa, velho, e tome Jesus aí, troca, tchau, Deus abençoe. Aí chegava outro, e aí, bicho, conhece Jesus já? Conheço não. Eu acho que chegou uma hora que os caras falavam assim, próximos, cara, eita, velho, ouvi falar de Jesus. E aí, Paulo, e aí, vamos continuar, salvação, soteriologia, tal, pregando para os caras, preso e pregando para os caras. Então, Paulo está falando assim, olha, eu estou evangelizando onde eu estou. Eu estou expressando o evangelho aqui aonde eu estou. E aí Paulo vai dizer isso. O evangelho cresce até mesmo onde há muita dificuldade. As palavras que ele está falando aqui são as palavras do tipo assim, é como pessoas tentando abrir caminho numa mata. É como pessoas tentando abrir caminho no gelo. Tipo assim, não parece que vai dar para passar, mas passa. O evangelho é assim, ele nasce aonde tem mais resistência. Então Paulo nessa carta, gente, ele está dizendo, gente, eu não estou reclamando não. Eu estou pirando nisso aqui. Eu estou aproveitando. Essa prisão é uma prisão que deveria calar Paulo, mas na verdade se torna o quê? Se torna o seu amplificador. Ele aproveita uma situação de muito sofrimento, porque prisão não é brincadeira. Prisão não é brincadeira. Alguém aqui já foi preso, né? Se alguém levantar a mão e alguém quiser trocar de lugar, fica à vontade. Ninguém foi preso aqui, não, enfim. Mas prisão é um negócio que você só vê em documentário, né? Você só vê em vídeo. Eu contei domingo passado que o menino lá que bateu na namorada com 60 socos foi preso. E o policial falou para ele, irmão, você chegou no próprio inferno. Deixa eu te dar uma dica, se mata. Você chegou no inferno, é melhor você se matar. Prisão não é brincadeira. Prisão é lugar de sofrimento. Mas, cara, Paulo vai aproveitar esse ambiente e falar assim, eu estou aqui, beleza. Então é aqui que o evangelho vai ser ministrado. Isso é muito estranho para a cultura de hoje, que vive para fugir do sofrimento. Evitar o sofrimento a tudo quanto é custo. As circunstâncias, se são ruins, já não dá para fazer mais nada. E aí Paulo não. Em primeiro lugar, Paulo não busca o sofrimento. Não é para ser uma coisa meio sadomasoquista também. Não é que ele está buscando o sofrimento, mas ele está aproveitando o sofrimento para fazer valer o seu propósito. Então, Paulo, na verdade, está muito alegre. Ele está evangelizando, apesar das correntes, apesar de estar preso, mas por meio das correntes, preso, ele está evangelizando porque ele tem uma consciência de que isso é o propósito da vida dele. Esse é o propósito da minha vida, é onde eu estiver, na situação que eu estiver, eu vou pregar o evangelho. Então ele não vê as suas correntes como uma coisa que é ruim, como uma coisa que deu errado. Se fosse hoje, de repente, falar, rapaz, o apóstolo Paulo está preso, deu tudo errado.
caramba, deu errado a vida do cara, o cara acabou na prisão. Não, Paulo está dizendo, não, essas correntes onde eu estou, essa prisão onde eu estou, sabe o que Paulo está dizendo, gente? Paulo tem tanta consciência do seu propósito que ele está dizendo assim, essas correntes fazem parte da estratégia divina para a minha vida. Deus me colocou aqui para eu pregar para esses caras. Deus quer que eu esteja aqui. Faz parte do plano de Deus para a minha vida eu estar aqui. Paulo não está pensando que, rapaz, eu acho que essa não é a vontade de Deus, mas já que eu estou aqui, beleza. Não, não é isso. Não é Paulo forçando uma situação. Não sei se é da vontade de Deus, mas já que estou. Não, Paulo está dizendo, não, Deus me colocou aqui para eu pregar. Deus quer que eu esteja aqui. Faz parte do modo de como Deus joga xadrez. Faz parte do modo como Deus mexe em seus detalhes misteriosos. Hoje pela manhã com o Jonas a gente falou sobre como Deus trabalha com detalhes que a gente não entende muito bem, mas faz parte do plano de Deus. Então Paulo sabe que o evangelho não é prisioneiro das circunstâncias. O evangelho é maior do que as circunstâncias. Posso ouvir um amém? Então, o evangelho não está preso ao que acontece no mundo. É o evangelho que modifica o que acontece no mundo. Paulo tem a sua visão aqui completamente transformada, inspirada. Ele não espera o ambiente da prisão se transformar, mas ele transforma a prisão em propósito. Ele descobre o propósito na prisão. E essa é uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente espera muito as circunstâncias serem favoráveis. A gente espera muito o tempo ajudar. A gente espera muito o sol se alinhar com a lua de Saturno para que de alguma forma as circunstâncias sejam favoráveis para a gente fazer valer o nosso propósito. Às vezes a gente se deixa definir pelas circunstâncias da vida. Como por exemplo traumas. Os traumas da vida, as dores da vida, elas têm um poder muito grande de nos travar. Paulo poderia aqui ser um cara aqui doente, traumatizado porque foi preso. Paulo podia falar, rapaz, estou na prisão, que loucura essa aqui, travei. Mas não. Sabe o que Paulo faz? Paulo pega essa situação duríssima, pesada, de isolamento, de sofrimento, de maus tratos, e ele ressignifica esses acontecimentos, que é o que a gente faz muito pouco. Essa semana eu conversei com uma pessoa sobre perdão. Perdão é uma coisa que pega muito. Encontro de casais eu vou falar muito sobre perdão, e perdão é um negócio que, irmão, a gente já sabe o que é, há muito tempo a gente escuta, mas o negocinho difícil de fazer valer na nossa vida. E aí eu conversando com a moça e tal, não sei o que, e eu tenho problema, não consigo perdoar a minha sogra. E tal, eu falei, mas enfim, mas o que aconteceu? Ela me disse coisas, ela me disse palavras. E isso me marcou, eu não consigo esquecer, pastor, é por isso que eu não consigo perdoar. Mas eu falei, mas perdão não tem a ver com esquecer. Perdão não é um problema de Alzheimer. Perdão não é esquecer. O fato aconteceu, está lá. Mas perdão é você conseguir ressignificar aquele fato ao ponto, Dolfão, de você se lembrar dele sem aquilo machucar você. O problema do perdão é que você se lembra de alguma coisa e aquilo te machuca. E aquilo te trava. Você sabe que você perdoou quando você se lembra de algo, quando você fala de algo, quando você faz algo, traz algo para a sua memória, e aquilo não te atinge, não te machuca mais, não te define mais. Você ultrapassou aquela dor. Isso faz você viver uma vida leve, fluida. Isso faz você ser uma pessoa gigante para a vida. Isso faz você redescobrir propósito, porque as circunstâncias não podem definir você, mas você é maior do que as circunstâncias que te cercam, amém, gente? E Deus é maior, e o evangelho é maior do que as circunstâncias que nos cercam. Agora, para a gente entender ainda mais, pega essa visão aqui, porque o apóstolo Paulo está pregando para esses guardas da prisão, guardas de elite, gente próxima ao imperador romano.
Veja o que está acontecendo. Se Paulo consegue converter esses guardas de elite, esses guardas que são da elite romana, de alguma forma ou de outra, esse evangelho vai chegar ao próprio imperador romano. Tem estratégia muito linda aqui. Tem algo muito lindo acontecendo aqui. Não é simplesmente alguém pregando na prisão, olha que bonito. Não, tem uma estratégia por trás muito forte disso aqui, do próprio Deus. Que é um outro problema nosso, a gente se atém muito ao que está acontecendo agora. A gente se pega muito ao que está acontecendo só no dia de hoje e no agora. Não, se tem algo que a Bíblia faz por nós, se tem algo que Deus faz por nós, sabe o que Ele faz? Ele amplia a nossa visão. Não olhe apenas para o que Deus está fazendo agora. Já veja pela fé o que Deus vai fazer lá na frente, na sua e na minha vida. Já seja alguém de visão. Já seja alguém de visão. Então, nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Não fique orando muito para que Deus mude as circunstâncias, mas peça a Ele para que Ele mude você, para que você faça, sabe o quê? Para que você contagie o ambiente onde você está com o Evangelho de Jesus. Não se deixe contagiar pelo ambiente, mas contagie o ambiente que você estiver pelo Evangelho de Jesus, para que esse Evangelho chegue a mais e mais e mais e mais pessoas. Amém, queridos? Mas aí Paulo continua, e ele vai nos mostrar que a alegria de viver com propósito, e também de morrer com propósito, me livra, isso aqui é muito legal. Se eu sei meu propósito, meu irmão, se eu descobrir meu propósito, eu estou a fim de viver por esse propósito, de morrer por esse propósito, isso me livra de ficar focando em pessoas. Isso me livra de ficar com o meu olhar preso em pessoas. Aí Paulo entra no outro assunto agora. É verdade que alguns pregam Cristo, mas por inveja, rivalidade. Mas tem gente que faz de boa vontade. Tem coisa, às vezes acontece assim, né? Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do próprio Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem me causar algum sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa, gente? E daí? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, olha que loucura, ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo aqui está falando agora de oposição. Ele sofre oposição o tempo todo. Oposição externa, do Estado, do governo, da política. Oposição interna de outros cristãos. Então às vezes o problema não está só lá fora. Às vezes o problema está aqui dentro. E o que está acontecendo aqui no tempo do apóstolo Paulo? Competição ministerial. Gente da mesma fé, gente que conhece Jesus. Competição, gente querendo aparecer mais, né? Naquele tempo, quando alguém passava por uma situação de alguma situação que a pessoa ficava ali meio manchada, vergonha, isso tinha um peso muito forte. Comparado hoje ao que a gente vê sobre cancelamento, né? Já escutou? Tal pessoa foi cancelada, tal pessoa foi demitida, foi cancelada. Já ouviu isso? É o que está mais ou menos estão tentando fazer isso aqui com o apóstolo Paulo. E por quê? Por causa de inveja e rivalidade. Só um detalhe: gente crente, gente que conhece Jesus, gente da igreja, pregadores, estão fazendo isso por inveja e rivalidade. E a inveja, gente, eu quero deixar bem claro para vocês, na mente de vocês, o que é a inveja, que é diferente da cobiça. A gente acha que inveja é, eu quero um carro igual aquele, eu quero usar umas roupas chiques assim, igual a Fabiola usa. Fabiola é muito chique, eu queria um roupão igual dela, né? Eu já falei para a Fabiola assumir o ministério de Fashion Week da Intervidas. Você nunca vai ver a Fabiola repetir uma roupa. São 53 cultos por ano e são 53 looks diferentes. É impressionante. E aí isso pode gerar, Fabiola, inveja. Minha não, porque eu gosto de me vestir como homem. Mas inveja das mulheres, inveja, enfim. E aí, qual que é a ideia, né, da inveja? Não é só querer o que o outro quer. Isso é cobiça. A inveja é algo um pouco mais
cancerígeno, algo um pouco mais demoníaco. A inveja é querer que o outro perca o que ele conseguiu. Pode ser pelas minhas mãos. Então a ideia não é só querer o que ele quer, mas é querer tirar dele para que ele não tenha. Tá? A ideia de uma inveja é querer que o outro nem sequer tenha, que ele não alcance. Que ele não alcance fama, admiração, posses, carro, cresça na vida. Não! Sabe quem faz isso? Sabe quem faz isso? Meus filhos. Meus filhos fazem isso. A gente pega lá em casa uma caixa de brinquedo. Uma caixa assim, ó. Aí tem Homem-Aranha, tem Bob Good. Eles estão doidos para comprar um bicho aí que eu não vou comprar, não vou comprar. Chama Lula Balu, Babalu, sei lá, Labubu. Aquilo ali é o bicho do demônio mesmo. Já viu a cara daquilo? Ele fica assim, e os dentes, falam, não vou comprar, sai fora. Eu quero Jesus na minha casa. E aí estão lá com o Babalu, lá, o Babubu, mas aí eu falei, não, tem o Peter Parker, tem o Homem-Aranha, tem o Pokémon e tal. E aí eles brigam por um caderno de desenho velho com as folhas rasgadas, mas porque um pegou, o outro quer pegar. Eu falei, gente, olha a caixa de brinquedo ali inteira para vocês. Pode pegar, você pode jogar no chão, pode fazer o que você quiser. Só deixa o seu irmão com o caderno. Não, eu quero o caderno. Eu falei, então aí briga. Aí pega o caderno e dá pro outro. Aí o menino estava com o caderno, falou assim, nossa, uma caixa de brinquedo, papai. Posso brincar? Pode, a caixa de brinquedo. Aí ele, eu quero a caixa de brinquedo. Ah, não, aí meu irmão, aí eu fico doido. Quem faz isso? O que é isso? É inveja. É inveja. É querer que o outro não tenha. É querer que o outro não aconteça. Então, é isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Politicagem, jogos políticos, disse-me-disse, gente querendo, tirar a autoridade do apóstolo Paulo e tal. E desde aquele tempo já havia gente que pregava por ego, pregava por alguma vaidade, pregava para ter fama, influência, likes, seguidores. E aí Paulo fica sabendo de tudo isso, porque as pessoas adoram espalhar esse tipo de situação, né? As pessoas adoram, as pessoas vão chegar para você, Lô, falar, ei, Lô, você viu o que disseram de você no grupo da igreja? É um grupo que você não está. Marcaram até seu @, que é um milagre, né? Porque a pessoa geralmente não vai marcar. Você não ficou sabendo, Elô? Pedido de oração, vamos lá, compartilhar aqui pedido de oração, porque o crente não faz fofoca, faz pedido de oração. Né? Você ficou sabendo, Lucão, do grupo da família? Eu acho que foi para você, hein? Eu acho que aquilo é indireta para você, hein? Tem gente que faz isso. E estão fazendo isso com o Paulo. Ei, Paulo, tá sabendo? Tá sabendo? Tem gente aí e tal, te tirando. Sabe o que Paulo faz com tudo isso? Paulo não quer entrar nessa. Paulo não liga a mínima para esse tipo de situação. Paulo poderia ter dito assim, aquele ali eu ouvi a pregação, não escuta não. Aquele ali não sabe nada de teologia. Aquele ali eu conheço a vida. É melhor não escutar também não. Esse aqui até sabe pouca coisa, mas é um menino de Deus. Paulo não poderia instruir a galera, falar assim, não, esses aqui você escuta, esse daqui não. Não, eu sou apóstolo. Escutem a mim, tá bom. Tá bom, você precisa de Jesus. Paulo poderia ter dito isso. Não, ele simplesmente diz assim, gente, eu não vou entrar nessa, não vou discutir, eu não quero saber. É o que ele está dizendo aqui, na expressão que ele usou, que importa. E daí, gente? Não, sério, e daí? Sabe o que ele está preocupado? Ele está preocupado com uma coisa, com o evangelho de Cristo, e só. Eu quero o evangelho de Cristo sendo ministrado. O evangelho de Cristo, vocês precisam entender, que é a morte de todo e qualquer ego. Pregar a Cristo é simplesmente matar o seu ego, porque não é da minha palavra, não é da minha conhecimento, não é do que eu sei, não é do que eu acho, não é do que eu estudei. A gente aqui está falando simplesmente de uma coisa, de quem é Jesus, e isso basta. Isso basta. A mensagem importa muito mais do que quem está falando. A mensagem que está sendo pregada é muito mais importante do que os pecados do mensageiro. Paulo não se preocupa, ele não está preocupado com os que pregam por inveja, por rivalidade, por ambição, sem sinceridade. Isso é muito louco.
Paulo não está preocupado com isso, porque Paulo assim, ele olha, esses caras acham que podem me prejudicar. Eles acham que eles podem de alguma forma me diminuir. Não, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o evangelho de Cristo. Paulo até diz, tem gente que faz de boa vontade. Tá, mas o que a gente precisa entender é que Paulo não está abalado com esse tipo de conversa. Sabe que coração que Paulo mostra aqui, que é um coração que a gente tem muita dificuldade? Paulo aqui mostra um coração que está completamente livre de si mesmo. Paulo está com o coração completamente livre de algo que se fala muito, de um narcisismo. Na mente de Paulo, Paulo não é importante. Na cabeça de Paulo, Paulo não é importante. Tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele tem uma frase muito famosa que diz assim: sabe o que é o inferno? O inferno são os outros. O inferno são os outros. É uma frase muito famosa do Sartre. Só que assim, para a gente que é cristão, para a gente que conhece Jesus, o inferno só são os outros se você deixar o inferno entrar. O inferno só são os outros se você der espaço para o inferno entrar. Esses caras acham que são ameaça para Paulo. Esses caras acham que podem botar medo em Paulo. Mas Paulo aqui ligou o modo eu não estou nem aí para esse tipo de coisa. Meu irmão, começa a ligar o modo eu não estou nem aí. Que é uma música maravilhosa de louvor. De louvor, assim, para você começar amanhã com muito louvor e muita presença de Deus. Aquela canção, tô nem aí, pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. E eu estou aprendendo isso de forma maravilhosa com Paulo. Achei o segredo da leveza da vida. Não tô nem aí. Ah, estão falando de você, tô nem aí. É como diz uma funkeira disse isso, né? Falem mal, falem bem, falem de mim. Que bom que eu sou o assunto. Mas sinceramente, Miriam, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque o meu propósito de vida não tem a ver com o que será que as pessoas estão falando de mim. Não. Outra coisa, gente, não seja pessoa de leve trás. Não seja essa pessoa de leva e trás. A fofoca, ela só morre no coração de quem é maduro, de quem é crente. Quando você souber de uma fofoca, souber de um... Nossa, você ficou sabendo? Ficou sabendo que o grandão... Eu vi o grandão tomando anabolizante para cavalo. Ficou sabendo disso? Aí você vai falar assim, eu sabia! Não. Falei, é sério, meu irmão? Sério? Legal. Vamos orar por isso. Vamos orar para que o anabolizante seja convertido em vitamina B, D, C. Não, o que a gente faz? A gente já espalha, meu irmão. Fiquei sabendo que o grandão injeta as paradas. Ou então faça assim, ó, faça um negócio curioso, muito curioso. A pessoa vai chegar falando do grandão. É mesmo? Ô grandão, chega aí. Tá falando que você está tomando anabolizante para cavalo aqui, meu irmão. Vamos resolver essa situação agora, na hora. Seja a pessoa que faz o leve trás acabar. Porque vamos combinar, já tem tanta coisa para a gente se preocupar na vida, você ainda vai se preocupar com o que as pessoas estão falando e estão pensando de você e tal, se é que tem a ver com você. Então Paulo, ele não está preocupado com relação a quantos likes ele vai receber, ele não está preocupado a quantos seguidores ele vai conseguir, não, ele só está preocupado com uma coisa, ele está preocupado que o evangelho seja liberado pelo mundo. Tanto é que ele termina dizendo, né? Tudo isso vai contribuir para que eu seja libertado. E aí tem uma discussão teológica sobre do que Paulo está falando. Que libertação é essa aqui? Eu vou ser libertado fisicamente? De fato ele foi, porque pelo que eu pesquisei, essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo. E ele foi liberto mesmo. Teve a segunda que não deu certo. Né? Mas que tipo de libertação Paulo está falando aqui? Alguns vão dizer, não, Paulo está falando no sentido escatológico. Lá no último dia, quando eu morrer, eu estou salvo e beleza e tal. Mas tem gente que fala de uma vindicação no sentido de tribunal humano. Ou um tribunal de Deus. O Gordon Fee é um cara, um estudioso bíblico, tem vários livros sobre a Bíblia.
Tudo que você puder ler sobre Gordon Fee, leia. Ele vai dizer que Paulo não está falando apenas em sair da prisão, mas ele está pensando aqui no resultado final. Ou seja, eu quero continuar permanecendo fiel em ser aprovado por Cristo. Nunca procurei e não procuro aprovação de homens. Não quero que esses caras me ajudem a ser mais aprovado. E eu não quero que as pessoas fiquem procurando, eu aprovo Paulo. Eu já sou aprovado por Cristo. Que mais me interessa? Aliás, leia Ego Transformado. Quem já leu Ego Transformado? Levanta a mão aqui. Ego Transformado. Pouca gente. Gente, Miriam já leu. Marcelinho já leu. Acredito já leu. Um livro de 80 páginas? Chega a isso. Pequenininho. Você lê num dia. Ego Transformado. Meu irmão, é um soco no estômago. Você vai terminar, você vai falar assim, que tiro foi esse? Meu irmão, é um livro power. Que ele pega uma fala do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, a minha consciência não me agride, ela não me denuncia, mas ainda assim eu não me considero inocente. Que loucura que é isso. É simplesmente a consciência de que é Cristo que me aprova e o resto, dane-se. Então Paulo aqui está falando, eu já estou livre. Eu já me sinto livre e vou ser liberto, porque o meu propósito tem a ver com Cristo sendo conhecido e não a ver comigo. Então, tem gente tentando me prejudicar, mas tudo isso vai resultar em um bem para mim. Então, Paulo está assim, falando, olha, pela pregação do Evangelho, seja minha e seja deles, seja de quem for, não interessa, seja de quem for, eu estou livre porque o Evangelho está sendo anunciado. E quanto mais gente pregando sobre Jesus, mais gente falando de Jesus, daqui a pouco é tribunal, e aí quando chegar no tribunal, vai estar um bafafá sobre Jesus, e esse é o maior assunto para Paulo, é com que as pessoas conheçam Jesus. E é assim que Paulo vê a vida, é assim que Paulo liga o modo, não estou nem aí, porque eu quero que Jesus seja conhecido. Eu não estou preocupado com o meu progresso, mas eu estou preocupado com o progresso do Evangelho. Amém, gente? Continuando, a alegria de viver com propósito também, ela nos dá sentido para a vida e para a morte, né? Paulo está falando, aguardo ansiosamente, espero que nada serei, que eu passe vergonha, ao contrário, com toda a determinação, sempre agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e eu já não sei o que eu tenho que escolher. Estou pressionado dos dois lados, porque eu quero partir, estar com Cristo, o que é, evidentemente, muito melhor. Contudo, é mais necessário que por causa de vocês, eu permaneça no corpo. Paulo aqui está dizendo o seguinte, o meu corpo é palco para Cristo. Não tem a ver com a minha história, não tem a ver com a vida, né? Eu já ouvi muito isso. A vida é um palco e você é o ator principal. Seja o autor da sua própria história. Você tem as rédeas da sua vida. Brilhe, 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 seja e tal. Paulo vai dizer, não. Meu corpo é palco para Cristo. É Cristo que vai brilhar através de mim. É Cristo que tem que aparecer. Isso é muito lindo. E aí Paulo, alguns estudiosos, né, vão discordar do que Paulo está falando agora. Não, isso aqui eu já falei, a libertação física e tal. Isso aqui já foi no ponto anterior, tá? E aí Paulo aqui está dizendo agora sobre a vida e sobre a morte. Sobre a vida e sobre a morte, né? Deixa eu perguntar, quem aqui, pode confessar, quem aqui tem medo da morte? Levanta a mão, eu tenho medo de morrer. Fernandinha, Douglinha, né? Todos vocês, ninguém mais tem medo de morrer? Estão prontos para morrer agora então? Podemos? Que bênção, então... Eu já falei várias vezes, eu não tenho medo da morte. Eu só não quero estar lá quando for acontecer. Mas é o jeito, a forma, né? Enfim, queimado. Enfim, meu sonho é morrer dormindo, né? Ou assistindo Netflix, ou comendo queijo brie. Enfim, treinando, né? Tomando anabolizante de cavalo. E aí Paulo traz uma dualidade, vida e morte. A gente pode pensar, vida, coisa boa, morte, não, coisa ruim. Então, o viver para mim é Cristo. Aí
numa cabeça de uma pessoa normal, para ele falar assim, morrer é o diabo. Não, Paulo está dizendo, tanto vida quanto morte para mim são coisas boas. Seja vivendo, seja morrendo, eu ganho. Só que aí Paulo começa a falar de uma encruzilhada, que ele está num dilema. Ele está numa parada muito louca. Ao mesmo tempo ele quer estar com Cristo, né? Ele quer ir para Cristo, quer estar com Cristo. Ele mesmo fala, isso aqui é muito melhor. Estar com Cristo seria muito melhor. Mas ele se lembra que ele tem uma missão. Então ele decide ficar por algo maravilhoso chamado amor. Amor a esses cristãos. Mesmo se fosse ficar com Cristo seria muito melhor. Uma eternidade, uma vida sem sofrimento, uma vida sem prisão, uma vida sem corrente. Gente, seria muito legal. Mas Paulo não. Paulo mais uma vez não pensa apenas em si. Se eu fosse pensar apenas em mim, é melhor que eu já morra aqui agora, porque Cristo já está ali estendendo a mão para mim. E seria bem melhor do que toda essa vida aqui. É bem melhor, mas Paulo de novo faz esse exercício. Não posso pensar apenas em mim. É como eu falei no começo da carta. Paulo não está falando dele. Paulo não está falando sobre ele, mas ele está falando sobre essa experiência da alegria que o leva a sair dele. Olhar para o outro e para Deus. E ele está com um amor tão grande por esses cristãos que ele chega à conclusão de que é melhor eu ficar. É melhor eu ficar para abençoar mais. É melhor eu ficar. Então nada que tenha a ver com o meu propósito com Cristo é uma perca. Nada. Seja vivendo, seja morrendo, seja Cristo seja anunciado, seja vocês crescendo, é isso o que me interessa. Não me interessa ficar mais rico, não me interessa ficar mais famoso, pegando o gancho aqui do outro assunto que a gente falou aqui atrás. Não, o que me interessa é Cristo sendo conhecido através de mim. E aí eu te pergunto, será que esse é o nosso maior anseio como cristãos? Cristo sendo conhecido através de mim? Será que esse é o nosso anseio? Será que a gente tem essa gana de fazer Jesus conhecido? Porque essa deveria ser a nossa principal missão. Vamos fazer um exercício? A gente brincou aqui, vamos morrer todo mundo, tal, não. Mas vamos fazer um exercício agora? Vamos imaginar que hoje seria seu último dia na terra e você ia perder sua vida por causa de amor a Cristo. Vamos imaginar que aconteceu como já aconteceu algumas vezes. Entra aqui 2 caras armados e fala assim, é o seguinte, quem ama Cristo levanta a mão. Porque vocês vão morrer agora, enfim, pela situação X. Pensa nessa situação, pensa você no meio dessa situação. Qual seria a sua atitude? Hoje, de novo, né, a gente vive num mundo que as pessoas dizem assim, você tem que pensar mais em você. Você tem que pensar em você. Não fica pensando muito nos outros. Quem te ama é você mesmo. Seu melhor amigo é você mesmo. Então pensa em você, você tem que pensar na sua vida. Mas como? Sério, depois de um texto desse aqui, como que a gente faz isso? Como? Né? O que você tem que pensar, na verdade, é o que Paulo está ensinando para a gente, é que a gente tem que pensar assim, não apenas na morte física, mas sim o que de fato tem que morrer em mim. O que tem que morrer em mim para que Cristo cresça e os outros cresçam? Qual é a parte do meu ego que precisa morrer para que Cristo seja anunciado? Né? Porque Paulo está trazendo esse desafio para cada um de nós aqui. Legal, vamos para o último ponto. E aí o Ministério de Louvor pode subir para a gente celebrar a ceia do Senhor. Tá? Texto bastante coisa, muito rico. Mas pode vir louvor para a gente encerrar. A alegria de viver com propósito me leva a motivar outros a viver assim também. Aí Paulo vai terminar esse primeiro capítulo dizendo, convencido disso, então é melhor ficar. Beleza, vou ficar. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito com a minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, no só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma se deixar intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês sinal de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo,
mas também sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrenta. Então, Paulo fez aquela reflexão: quero morrer, quero viver, quero ficar, quero ir para Cristo, tal. Mas no final ele escolhe mais do que ele necessita do que o que ele gosta. Ele vê uma necessidade: eu preciso ficar para continuar abençoando essas pessoas. Mas tem um negócio que eu gostaria muito, que é ir para o meu Salvador. E não, ele escolhe uma coisa que ele necessita mais do que ele gosta, por causa de um amor. E é uma coisa que a gente faz muito pouco. A gente tem dificuldade de escolher coisas ou caminhos que a gente necessita mais do que coisas que a gente gosta, né? E aí Paulo aqui ministra uma lição maravilhosa, e eu tenho uma suspeita, sabe? Uma suspeita que eu tenho, que todo o conteúdo de autoajuda, desenvolvimento pessoal, a gente tem muita pregação coaching hoje, tal. Eu não estou dizendo que estou aqui criticando, mas tem bastante conteúdo sobre isso, que são conteúdos que faz a pessoa mudar de nível, chegar no nível acima, mudar de nível, ser melhor, né? Mas eu tenho uma suspeita que todo esse comboio aí de tal, tem uma palavra por trás, que não tem escapatória, que é a palavra chamada disciplina, que é um negócio que hoje em dia está muito, muito raro. As pessoas são pouco disciplinadas hoje. Então, primeiro, que se você for pegar um livro de autoajuda para ser melhor, no mínimo, querido, você vai ter que ler o livro. Mas já estou inventando um negócio no Instagram que eu tenho muita raiva desse anúncio. Nossa, eu tenho muita raiva, acredite. E o cara fala com muito orgulho: você nunca mais vai precisar ler um livro na vida. Isso é horrível. Que coisa horrível, nunca vai precisar ler um livro na vida. Isso não é bom. A IA está acabando com a cabeça das pessoas. Enfim, disciplina, você vai ter que ler, vai ter que treinar, vai ter que mudar a alimentação, vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que estudar mais, você vai ter que... É muita disciplina, e falta disciplina hoje. Então Paulo, ele decide ficar. E ele decide ficar para quê? Para continuar trabalhando. Eu quero continuar trabalhando por vocês, para que vocês progridam e cresçam ainda mais. Ainda tem muita coisa para fazer. E uma delas é: eu quero incentivar vocês a não pensarem apenas em si mesmos. Igreja em Filipos, igreja Intervidas, não pense apenas em si mesmo. Pense no outro. Pense de forma coletiva. Forma coletiva. Nós somos um corpo, e o corpo tem que andar junto. Então Paulo, nessa carta, ele está mostrando: eu não estou preocupado apenas com o meu progresso, mas eu me preocupo com o progresso de vocês também. E isso tem que ser contagiante entre nós. Não me interessa chegar sozinho. Quero puxar vocês para chegar comigo, para a gente chegar junto. E é por isso que Paulo fala: vocês são de um reino, vocês são de um povo que é do céu, e hajam como cidadãos do céu, mais do que como cidadãos em Filipos, mais do que como cidadãos em Roma. Vocês são do céu. Então a sua cultura é a cultura do céu. Amém, gente? Então não haja como o povo de Tatuapé age. Não haja debaixo da cultura do seu trabalho. Não haja debaixo da cultura da sua família. Não haja debaixo da cultura desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformaos pela renovação do Evangelho, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês precisam agir como gente do reino. E é Paulo incentivando, motivando, dizendo: viva uma vida comunitária, viva uma vida onde vocês se amam, se apoiem, onde vocês crescem juntos. Continue motivando, motive, seja uma pessoa que motive. Não é leviano, não é à toa que você vai dizer: tenha calma, vai dar certo. A pessoa vai dizer: mas como você sabe? Eu não sei, mas eu sirvo um Deus que sabe. E eu estou orando por você. Então tenha fé em Deus que vai dar. Não desanime, não desista. Quanta gente se mata nesse mundo porque faltou alguém para dizer: não faça isso. Não desista, não desanime. É uma fase ruim, mas vai passar. O deserto sempre passa.
Então tem que ter essa motivação entre nós, porque Paulo vai dizer: tem gente lutando contra vocês, mas vocês não devem se intimidar. E aí Paulo fala: isso é sinal de destruição para eles, mas para você salvação. Do que Paulo está falando? O próprio fato de as pessoas se levantarem contra nós, contra a igreja, contra você que é crente, e você ainda assim continuar, já é juízo sobre a vida dessas pessoas. Aliás, a igreja mais cresce quanto mais é perseguida. A igreja mais cresce e o crente mais cresce quanto mais leva pau. E a pessoa vai tentar, Maria, vai tentar tirar sua fé, vai tentar tirar você, Cris, do caminho. O mundo está aí agressivo, mas cada passo a mais que você está dando em prol do Evangelho de Cristo, em prol de viver Cristo, já é um juízo sendo derramado sobre a vida dessas pessoas. E para nós, caramba, pastor, passar por perseguição é ruim demais, cara. Passar por luta é ruim demais, cara. Não tem ninguém que me apoia. E é pancada, mas Paulo está falando, mas isso é sinal de salvação. A salvação vai chegar. A salvação vai vir até você. E não tem jeito, gente, não tem outro caminho. Crer em Cristo é sofrer por Ele. Fala para quem está do seu lado: crer é sofrer. Crer é sofrer. Paulo não sofreu? Cristo não sofreu? Então crer é sofrer, não tem jeito. Mas crer em Cristo também é se alegrar no sofrimento. Isso é uma das coisas mais paradoxais de um pensamento cristão. Se alegrar no sofrimento, sabe? Não fica alimentando e dando muita vazão para os sofrimentos. Você já vai sofrer naturalmente, sabe? Mas depois de Cristo, não fique olhando o sofrimento como algo que não contribui para a sua vida. Isso aqui é um segredo muito legal. Porque Cristo chegou, você está com Cristo. Não fica olhando para o sofrimento como uma coisa que, caramba, Deus perdeu a mão. Não é da vontade de Deus. Foi o que Paulo fez lá no começo. Eu estou na prisão porque Deus quer. Isso aqui é bênção. Não olha para o sofrimento como algo que não está contribuindo para o seu crescimento. Não, olha para o seu sofrimento que é uma coisa que contribui para a sua vida, para o seu crescimento. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então seus sofrimentos te aproximam de Cristo, te identificam com Ele. E essa parte é maravilhosa, porque se a gente se identificar com Cristo em seus sofrimentos, também seremos identificados com Ele em sua glorificação. E sabe o que isso é? Isso é contagiante. Uma pessoa que está animada é contagiante. Uma pessoa que olha para os sofrimentos e fala assim: pastor, estou sofrendo, mas Deus sabe de tudo. Isso contagia, isso transmite esperança. Isso faz a pessoa olhar e falar assim: eita, ela está sofrendo, eu também, mas ela está animada. Por que eu estou desanimado? Não, meu irmão, dá a mão aqui, vamos junto. Porque sofrimento vai acabar e vai chegar o momento da glorificação. Mas sofrimento não é sem motivo, ele tem um trabalhar de Deus por trás. Há um crescimento na minha e na sua vida por trás de cada sofrimento. Por quê? Porque eu sei o meu propósito. O meu propósito é viver ou morrer para Cristo. Meu propósito e o seu é chorar ou sorrir para Cristo. Meu propósito e o seu é acordar, se alimentar, trabalhar, seja o que for, para Cristo. E essa vida aqui vai acabar, e um dia a gente vai receber a coroa da glória que Cristo vai entregar para nós. E Ele alcançou isso para a gente através do seu sacrifício. Ele alcançou isso para a gente através de um trabalho intenso de sacrifício, de entrega. E eu quero terminar essa celebração dessa noite adorando ao Senhor por esse sacrifício, olhando para a cruz. Para a cruz eu vou. Fique de pé no seu lugar, porque a gente vai cantar essa canção com muita alegria. A gente vai cantar essa canção com muita alegria, exaltando o impressionante amor de Deus. Vamos juntos, vamos celebrar o nosso Pai.